Isso. Recorded. Começou a gravar, né? Então, a solução da equação abaixo é... Gente, eu acredito que essa aqui seja uma das questões mais difíceis da nossa avaliação, tá bom? Nós vamos explicar ela para vocês aqui. Eu já deixei ela bem esquematizada aqui para a gente comentar sobre ela. Então, essa questão aqui é a número 9. Tá aqui, ó. Número 9. Então, pessoal, essa aqui é uma equação com fração, tá? Então, veja bem, nós temos aqui, né, uma fração algébrica subtraindo por uma outra fração aqui também, que é igual a 8. Pediu para a gente resolver essa equação. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa fração é o MMC. Por quê? Porque na soma e na subtração de frações, a gente precisa igualar os denominadores. E para a gente saber a qual número a gente vai igualar esses denominadores, a gente calcula o MMC, tá certo? Então, o MMC entre 2 e 3 é 6, galera. Tá? Então, se o MMC é 6, eu já venho aqui e coloco, ó, no lugar do denominador 2, eu já coloco um 6, já dou um traço aqui, coloco o número 6, menos, dou um traço aqui, ponho o número 6, nesse 8 aqui também, né, gente? Eu tenho que fazer isso com todo mundo do primeiro membro e todo mundo do segundo membro, tá bom, turminha? Então, vamos lá. Pessoal, esse denominador 2, ó, virou um denominador 6. Então, foi multiplicado por 3, né? Então, se esse denominador foi multiplicado por 3, a gente multiplica também todo esse número que está aqui em cima, ó, 3x mais 5, por 3 também. Então, eu coloco 3 aqui e abro parêntese para multiplicar todo mundo que está aqui, tá? Então, é assim que eu tenho que fazer. Não basta simplesmente eu multiplicar 3 por 3x, não. Eu tenho que multiplicar por todo a sentença que está aqui em cima, tá bom? Então, menos, né? O 3 vira um 6, então, né? Porque foi multiplicado por 2. Então, 3 vezes 2, 6. Então, eu venho aqui e multiplico também, ó, 2x menos 9 aqui vezes 2, ó, 2 que multiplica 2x menos 9. Multiplico toda a sentença que está aqui em cima por 2, que é igual, né? Olha só, aqui no 8 nós não temos denominador. Então, isso significa que o denominador aqui seria 1, né? Então, o denominador que era 1 virou um 6. Então, se multiplicou por 6 embaixo, né? 1 vezes 6, 6. Então, 8 vezes 6. Também em cima, né? Eu coloquei aqui 6 vezes 8. Beleza, é a mesma coisa. Então, vamos lá. Gente, depois que eu igualei os denominadores, já coloquei as multiplicações devidas aqui em cima. Esses denominadores, eles somem, pessoal, tá? Não precisa mais deles. Eles vão ser eliminados da minha equação, tá bom? Na equação a gente pode fazer isso. Quando é só fração, que não é equação, a gente não faz isso, tá? Mas nas equações, ó, quando eu tenho aqui uma igualdade, trabalhando com letras e números, eu posso fazer isso. Então, esses denominadores vão sumir, ó. Vão ficar somente esses números de cima aqui. Aí agora eu vou multiplicar esses números aqui, ó. Tá bom? Deixa eu passar isso aqui. Só um momentinho aqui.
Muito bem. Gente, então, como eu disse para vocês, ó, esses 6 some, esses 6 aqui some, todos os meus denominadores vão sumir, tá? E agora, pessoal, eu vou multiplicar isso aqui em cima, ó, tá? Gente, isso aqui é a propriedade distributiva. Olha só, esse 3 aqui, ele vai multiplicar por todo mundo que está aqui no parêntese, ó. 3 vezes 3, 3 vezes 3x, 9x, tá, pessoal? Então, 3 vezes 5, 15, ok? Então, veja bem, aqui nós temos um sinal de menos, tá? Esse sinal de menos aqui, eu vou repetir esse sinal de menos, tá? E eu vou colocar um outro parêntese aqui, gente, porque esse sinal de menos, ele equivale para todo esse número aqui, toda essa sentença, tá certo? Então, eu preciso colocar um parêntese aqui por causa desse sinal de menos. Então, 2 vezes 2x, 4x, né? 2 vezes menos 9, menos 18, ó. Tá aqui, beleza. Que é igual 6 vezes 8 aqui, 48. Muito bem. Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou eliminar esse parêntese aqui, ó, tá? Veja que aqui nós temos um sinal de menos, né? Então, esse sinal de menos, o 4x é um positivo, né? Porque não tem sinal. Quando não tem sinal é porque é positivo. Então, negativo com positivo fica negativo, ó, menos 4x. O negativo com negativo, que está lá dentro, ó, negativo com negativo, fica positivo. Então, o 18 vai ficar positivo, tá bom? Beleza. Eliminei todos os parênteses. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar os números que estão com letras, que é o 9x e o 4x, eu vou deixar esses números no primeiro membro. E os números que estão sem letras aqui, ó, vou jogar lá para o segundo membro. Então, 9x menos 4x vão ficar aqui no primeiro membro, está aqui. O 48, né? Esse 48 aqui já estava no segundo membro, está aqui. O 15, que era positivo, eu vou passar ele para o segundo membro, vai ficar negativo. E o 18, que era positivo, ou mais 18, eu vou passar para o segundo membro, ele vai ficar negativo, tá bom? Então, eu venho aqui, faço essas operações, ó, 9x menos 4x, 5x, tá? 48 menos 15, 33, né, pessoal? Então, 48 menos 15, 33. Aí eu preciso subtrair aqui agora, o 33 menos 12, tá? Então, 5x é igual 33 menos 12, 21. Então, 5x igual a 21. Esse 5x que está aqui multiplicando, eu preciso deixar o x sozinho. Então, eu vou passar o 5 que está multiplicando pelo x, eu passo ele para lá dividindo. Então, x é igual a 21 dividido por 5, ou 21 sobre 5 em forma de fração, tá, gente? Então, nesse caso aqui, essa que seria a resposta dessa, dessa equação, tá bom, gente? O que que acontece? No formulário que eu postei para vocês, não havia resposta correta. Então, gente, isso aqui foi erro meu, tá? Na hora de eu colocar essa equação aqui, colocar a resposta,
Eu acabei me confundindo aqui em algum lugar aqui e não coloquei nenhuma alternativa aqui para vocês marcarem. Então, vocês me desculpem aí por isso, tá bom? Eu já dei uma olhada lá na avaliação de vocês. Eu não vi local nenhum que isso vai acontecer, não, tá? Infelizmente, aconteceu aqui por erro. Então, vocês me perdoem aí, não tem alternativa correta, a resposta é 21/5. Tá bom, gente? Beleza. Ô, gente, tranquilo não é, né? É um pouquinho difícil. Essa é igual eu falei, a mais difícil, né? Equações com frações, para a gente fazer esse tipo de equação é um pouquinho complicado, principalmente a distância, né? Mas tudo bem. Acredito que a explicação que a gente deu aí vai ajudar vocês na hora da avaliação. E eu vou postar o vídeo antes da avaliação, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida em qualquer questão, você procura aqui no vídeo como você vai resolver, tá? Vamos para o número 10. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá, ninguém fala nada aí, mas estão me ouvindo, né? Deixa eu ver, esperar alguém. Sim. Tá, obrigado. Muito bem. Então, número 10. Um pai tem hoje 64 anos e seus filhos têm juntos 43 anos, tá? Então, esse pai tem quatro filhos e a idade dos quatro filhos deles, somadas, dá 43 anos. Dentro de quantos anos a idade do pai será a mesma, né, da soma da idade dos filhos? Então, gente, esse probleminha aqui que foi passado aqui, né, o que que acontece? Isso aqui você vai montar uma equação com essas informações aqui. Então, vejam só. Opa, não é isso aqui não. Tá aqui. O pai tem hoje 64 anos, e dentro de quantos anos a idade do pai será a soma da idade dos filhos? Então, veja bem, eu não sei daqui quantos anos a idade dele será a mesma. Então, eu vou chamar essa quantidade de anos, pessoal, de X, tá? Porque eu não sei quanto que vai dar. Mas eu sei o seguinte, ó. Gente, se esse homem tem quatro filhos, né? Cada ano que se passa, cada filho vai somar um ano na idade dele, tá certo? Então, enquanto a idade do pai, né? Se o pai tem 64 anos, no próximo ano ele vai ter 65, no próximo ano ele vai ter 66, né? A idade do pai, ela caminha de um em um. Agora, a idade dos filhos, como são quatro filhos, as idades dele caminham multiplicado por 4. Então, a cada ano, aumenta em 4 anos a idade dos filhos. Então, como que a gente vai montar essa equação? Ó? 43, que é a soma da idade dos filhos, mais 4x, né? Por quê? Porque x é a quantidade de anos, e a cada ano que se passa é multiplicado por 4, né? Porque são quatro filhos. Então, é igual à idade do pai, que é 64, mais x, que é a quantidade de anos que eu não sei, né? Mas eu sei aqui que, ao aumentar essa quantidade de x anos, a soma das idades deles serão iguais, galerinha, tá? Então, beleza, ó. Tá montada aqui a equação. 43 mais 4x é igual a 64 mais x, tá? Muito bem. Agora a gente vai resolver isso aqui. Como que eu vou fazer? Gente, eu tenho aqui o 4x, eu vou manter esse 4x no primeiro membro, vou jogar esse 43 lá para o segundo membro, tá bom? Então, e o x que estava no segundo membro, eu vou trazer para o primeiro membro, tá, galerinha? Deixa eu
Deixa eu passar isso aqui para lá para eu explicar para vocês também. Só um momento aqui. Só para mostrar o que que eu fiz aqui, tá? Beleza. Ó, então, esse 4x, pessoal, vou manter esse 4x no primeiro membro, tá aqui. O x que estava lá no segundo membro, vou trazer ele para o primeiro membro, tá? Ele não estava mais x lá no segundo membro, eu vou trazer para cá como menos x, porque fica negativo, né? Ok. O 64 já estava no segundo membro, então eu mantive ele no segundo membro. E o 43, ó, que era positivo, ele vem para cá menos 43, negativo, tá, gente? Então foi isso que eu fiz aqui. Ok? 4x menos x, 3x. 64 menos 43, 21, tá? O 3 que estava multiplicando pelo x, né? A gente vai deixar o x sozinho, vai passar o 3 para o lado de lá, né? Para o segundo membro, dividindo. Quem estava multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo membro, dividindo. Então, x é igual a 21 dividido por 3. X igual a 7 anos. Então, quantos anos vão se passar para que a soma das idades deles sejam iguais? 7 anos, tá, galerinha? Essa que é a resposta, ok? Tá aí, ó. 7. Muito bem. Não é tão fácil também essa, não, tá? É, um ciclista, número 11. Um ciclista percorreu 120 quilômetros em 4 horas. Qual é a velocidade média desse ciclista? Gente, se ele percorreu 120 quilômetros nessas 4 horas, basta eu pegar a distância que ele percorreu, que é 120 quilômetros, e dividir pelo tempo, tá bom? Então, 120 dividido por 4. 120 dividido por 4, 30. Qual era a velocidade dele, então? 30 quilômetros por hora. Letra C. Essa aqui já é mais tranquila, tá? Bem facinho, né? Acho que vocês não vão ter problema com essa aqui, não. Vamos passar para a número 12. A número 12 fala de razão, né? No tanque de combustível há 5 litros de álcool e 30 litros de gasolina. A razão das medidas do álcool para a mistura no tanque. Gente, lembra do que eu falei com vocês? Razão. O que que é razão? Razão é divisão, tá? A divisão a gente pode representar como forma de fração, tá bom? Então você vai representar essa razão, né, que é uma divisão, em forma de fração, pessoal. Então vamos lá. A razão das medidas do álcool, né? Então, quantos litros de álcool? Olha aqui, ó, 5 litros de álcool para a mistura no tanque. Então, no tanque tem 5 litros de álcool e 30 litros de gasolina. Então, qual que é a mistura no tanque? 35 litros, né, gente? 30 de um combustível e 5 do outro dá 35. Então, a razão das medidas do álcool para a mistura no tanque é de 5 sobre 35. Pronto. Então, a razão de 5 sobre 35 eu posso simplificar por 5, pessoal. Tá? 5 dividido por 5 é 1. 35 dividido por 5 é 7. Então, qual que é a razão? 1/7. Eu esqueci de marcar aqui, né? Aliás, deixa eu marcar isso aqui para não ter dúvida, tá?
1/7, galerinha. Prontinho, deixa eu aproveitar também e já colocar aqui, arrumar essa fração aqui, que eu esqueci de pôr o traço da fração, né? Aí, agora ficou bom. Gente, tranquilo? Alguém quer fazer algum comentário? Nada? Não. Tá bom. Vamos para o número 13. Tá acabando, gente. Não vai dormir, não, que tá acabando. Numa viagem de 150 quilômetros, o automóvel do senhor Siqueira consumiu 15 litros de gasolina. Nas próximas férias, ele fará uma viagem de 315 quilômetros com a sua família. Quantos litros de gasolina o automóvel deverá consumir? Então, gente, duas coisas que eu quero falar com vocês. Ignorem isso aqui, ó. Veja esses números numa tabela e responda. Isso aqui foi erro meu, tá? Beleza. Então, a pergunta vem só até aqui. Deverá consumir? Gente, então, na viagem lá do senhor Siqueira, a viagem foi de 150 quilômetros e o automóvel consumiu 15 litros de gasolina. Então, qual foi o consumo do automóvel, né? Quantos quilômetros por litro? Verdade. Tô errando muito. E tem mais erro aqui também, tá? Nessa questão aqui. Gente, quantos, quantos quilômetros por litro, então, o automóvel percorreu aqui, né? Qual foi o consumo do automóvel? Você pega os 150 quilômetros, divide pelo que ele gastou, que foi os 15 litros. 150 dividido por 15, pessoal, é 10 quilômetros por litro, tá? Então, esse veículo, ele consumiu 10 quilômetros por litro. Então, vamos lá. Nas próximas férias, ele fará uma viagem de 315 quilômetros com a sua família. Então, quantos litros de gasolina o automóvel deverá consumir? Gente, se o consumo do automóvel é 10 quilômetros por litro, então se ele vai viajar 315 quilômetros, eu pego os 315 quilômetros e divido pelo consumo aqui do automóvel, tá? Que é 10 quilômetros por litro. Então, 315 dividido por 10, o consumo dele será 31,5 litros. Ok? Então, mais uma vez aqui, eu confundi aqui, não coloquei a resposta correta para vocês. Tá? Ainda bem que foi na revisão, né, pessoal? Que não foi na prova, senão ia confundir muito vocês aqui. Tá? Se acontecer isso aqui na prova, eu dou questão certa para todo mundo, tá? Se acontecer de lá na prova não tiver alternativa correta, não se preocupe, tá? Eu vou dar certo para todo mundo se isso acontecer, porque aí acaba confundindo vocês, né? Mas como é na revisão aqui, não tem problema, tá? Então a resposta é 31,5 litros. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos então aqui para a questão 14 para a gente encerrar, né? Que é a nossa última questão. Porcentagem da figura que está pintada. Então vamos lá, deixa eu selecionar essa questão aqui. Muito bem. Prontinho. Gente, nós estudamos um conteúdo na matemática que falava sobre porcentagem e fração. Então, a fração, ela nos ajuda muito a resolver questões de porcentagem. Então, o que nós vamos fazer aqui com essa questão 14? Olha só.
Primeiro, eu vou pegar aqui essa imagem e vou escrever a fração que ela representa, tá, pessoal? Então, que fração que essa imagem representa? Olha só, eu tenho 4 quadrinhos pintados, né, gente? Deixa eu mudar essa letra aqui, diminuir ela um pouquinho, que está muito grande. Tá bom. Então, eu tenho aqui de um total, né? Eu tenho 4 quadrinhos pintados de um total de 10 quadradinhos, né, gente? Então, ao representar isso aqui em forma de fração, eu tenho aqui, pessoal, 4 décimos, tá? Só que o exercício está pedindo porcentagem. O que é porcentagem, gente? Deixa eu escrever aqui. Porcentagem é uma divisão por 100, tá? Então, porcentagem é uma divisão por 100. Ok. Aqui na minha fração, eu tenho uma divisão, pessoal, por 10, né? Então, eu tenho uma divisão por 10. O que que eu faço, então, para eu saber qual é a porcentagem? Eu transformo isso aqui, ó, em uma divisão por 100, turminha. Então, ó, se está dividindo por 10, eu venho aqui e multiplico vezes 10. Vou multiplicar meu denominador aqui por 10. Para quê? Para ele virar um 100, tá? Se eu estou multiplicando o denominador por 10, eu venho aqui e multiplico também o numerador por 10, tá? Pelo mesmo número. Se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima também, por 10. Então, o que que vai virar isso aqui, turminha? Ó, 4 vezes 10, 40, não é isso? E 10 vezes 10, 100. Então, tá aí, ó, 40 sobre 100. Eu não falei para vocês que porcentagem é uma divisão por 100? Então tá aqui, 40 dividido por 100. Se está 40 dividido por 100, isso significa 40%, tá? Então, vocês vão lá na provinha de vocês e marcam 40%, tá bom? Logicamente que a prova de vocês não vai ter uma questão igual a essa, né, pessoal? Mas um bem parecido, tá? Então vai ser bem tranquilo aí depois dessa explicação que a gente passou para vocês. Deixa eu passar essa questão lá para a nossa correção, né? Eu vou postar toda essa correção, gente, antes lá da prova, e vocês vão poder, na hora da prova, dar uma olhada, uma revisada, né? Na hora que chegar lá, vocês não lembrarem, esquecerem, vocês podem ver o vídeo, né, para relembrar. Então, fazer de tudo aí para que vocês façam uma boa prova. Deixa eu, deixa eu só encerrar essa gravação aqui, para não ficar tomando tempo demais o